A paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs, sou o pastor Otomires e nós estamos aqui gravando mais um vídeo, para a honra e para a glória do nome de Jesus, para o nosso elevo espiritual. O nosso canal é Encontro com Cristo. Se vocês gostarem até o final aqui deste ensinamento, dessa meditação da Palavra de Deus, se vocês gostarem da palavra, nos ajude a firmar este canal, esteja fazendo parte deste canal, deixando aí o seu joinha e também inscrevendo no nosso canal, amém? Então eu quero deixar uma palavra hoje no livro de Lucas, capítulo de número 8. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 3 e deixar para a nossa meditação e fazer um comentário de ensinamento em cima desse texto, amém? Diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz assim: as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E o versículo 1 até o 3 nos fornece a seguinte informação. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 ia com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que serviam com suas fazendas. Que coisa maravilhosa! Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 8, e nós observamos aqui o capítulo 8, esta pequena passagem de 3 versículos, ao qual nós lemos, a gente observa que Lucas ele vai dar alguns detalhes a respeito de pessoas que foram generosas na época que Jesus ele exercia o seu ministério, que o ajudou, foram tocadas por Deus para o ajudar. É muito interessante que quando nós observamos Jesus Cristo, se você for observar, ele nasceu em uma família humilde, ele não era rico no sentido material, ele, tendo nascido em uma família de pessoas humildes, ele agora vai exercer o seu ministério quando ele completa os seus 30 anos. Então, se você for analisar, ele não tinha condições financeiras para bancar o ministério de peso ao qual Deus colocou sobre os teus ombros. E uma coisa aqui que me chama a atenção, quando você vai fazer obra para Deus, principalmente estar à frente de um ministério, é lógico que você vai precisar de condições financeiras para que você venha desenvolver com êxito o seu ministério, a sua chamada. E no caso de Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério, e quando ele iniciou o seu ministério, ele já, de cara, ele ganha 12 discípulos para o seguir, os 12 apóstolos, e daí por diante a multidão vai aumentando, porque aqui nesse texto você vê que aqui ele pregava a palavra de Deus, ele ganhou os discípulos seguia, e não só os discípulos, seguia também aquelas pessoas que ele também pregava o reino e que estava também em condições desfavoráveis, muito difícil, como pessoas, Maria Madalena, que cita aqui no texto, que tinha 7 espíritos malignos que acompanhava ela, então quer dizer, ela foi liberta. Então, por exemplo, aqui nesse texto fala também de Susana. Quem era Susana?
Susana, essa mulher Susana, ela está registrada quando você vai olhar historicamente, você vai ver que esta Susana é a mesma Susana do capítulo 8, que é aquela mulher que cometeu o ato de adultério. Então, quando você vai aprender a respeito da história, quem é Susana na Bíblia Sagrada, uma dessas mulheres que está incluída aqui nos 3 versículos, nessa passagem, e que é uma das mulheres que foi tocada por Deus, que era riquíssima, para ajudar o ministério de Jesus, você vai ver Susana, refere-se àquela mulher do capítulo 8 do Evangelho de João, a mulher que cometeu o ato de adultério. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, ele ganha os seus discípulos, seus apóstolos, e ele vai ganhando estas pessoas, libertando, e estas pessoas, é lógico que essas pessoas vai criando o desejo dentro delas de seguir a Jesus Cristo na caminhada. E não só isso, aquelas também que ouvem a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo vai ganhando elas vão seguindo. O que aconteceu naquela época, se você me perguntar, alguém poderia levar dízimo para o Senhor Jesus Cristo? Não. Por que não poderia levar dízimo diretamente para a pessoa de Jesus? Porque eu até quero ler com os amados irmãos que está vendo este vídeo, que está registrado no capítulo 3 e versículo 10, livro do profeta Malaquias, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que todos os dízimos daquela época, até Jesus, o trabalho do ministério de Jesus, ele teria que ser devolvido à casa do tesouro. E a casa do tesouro ficava onde? Ficava dentro da casa do Senhor. Ficava numa parte ali da casa do Senhor. Era onde, tipo um cofre, um lugar que ficava depositado ali dinheiro, as coisas financeiras, do lado financeiro. Então, jamais Jesus Cristo, o seu ministério, ele não dirigia nenhum templo, ele não tomava conta de nenhum templo. O seu ministério, ele era um ministério itinerante. Então, ele era um pregador itinerante, um pastor itinerante, um sacerdote itinerante, um profeta itinerante. Então, quando você olha na Bíblia Sagrada, então não poderia, se a pessoa levasse ali o dízimo para o Senhor Jesus Cristo, então eles estariam infringindo as leis do Senhor, porque está dizendo Malaquias que os dízimos e as ofertas teriam que ser levadas lá na casa do tesouro, que ficava na casa do Senhor na época. Então não poderia jamais. E o que aconteceu aqui? Quando você olha Jesus Cristo exercendo o seu ministério, o ministério de Jesus Cristo, ele é tão bem sucedido que cada dia mais vai aparecendo mais pessoas, ele vai libertando as pessoas vão seguindo e vai crescendo uma grande multidão. Então, seria impossível ele exercer esse ministério sem ter condições financeiras. Mas quando eu olho aqui para o capítulo 8 e versículo 1 ao 3, uma coisa que me chama muito a atenção é estas mulheres que aqui estão. O que Jesus Cristo certamente ficou surpreso com essas mulheres foi de ver elas dando lugar e espaço para Deus, e Deus colocando no coração delas que elas deveriam estar colaborando, ajudando o ministério do seu próprio Filho Jesus Cristo. E estas mulheres tocadas por Deus, elas seguindo a Jesus junto com os discípulos, depois de ter recebido as bênçãos, de ouvir a palavra de Deus, de ser liberta por espíritos que atormentavam a vida delas. Então elas agora, elas serviam a Jesus com os seus bens ou com o lado financeiro. Então, estas mulheres,
elas foram tocadas por Deus e elas viram que o ministério do Senhor Jesus, ele não poderia dar continuidade, ele não poderia ser bem sucedido se não houvesse a ajuda financeira. Como nos dias de hoje, se você também tentar exercer um ministério, ser honrado com um ministério, às vezes alguém abre uma igreja, uma denominação, e é impossível você ter um ministério saudável se você não tem quem colabore, não tem quem ajude. Então, no caso aqui, o que nos surpreende é que Jesus Cristo, as pessoas na época não poderiam dizimar a Jesus, porque perante as leis, o dízimo e as ofertas teriam que ser depositada na casa do Senhor, ao qual estava ali na casa de Deus. A casa do tesouro estava ali na casa de Deus, na casa do Senhor. Então teria que ser levado ali. E se você me perguntar, um dos maiores problemas que Jesus enfrentou foi justamente esse. Porque uma das razões que Jesus Cristo era tão perseguido pelos fariseus, pelas autoridades ali daquela época, porque eles tinham medo de perder a posição que eles tinham para Jesus. O rei Herodes, ele tinha medo, tanto aqueles que eram sacerdotes, sumo sacerdote, eles tinham medo de perder a posição. E não só isso, eles tinham medo que as pessoas seguissem a Jesus e Jesus ensinasse outras coisas que não fossem as leis do Senhor. Mas não aconteceu nesse momento algum, que Jesus Cristo sempre ensinava as pessoas. Aí você vai me perguntar, então, como que eles faziam, pastor? Todas as pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo, eles obedeciam à lei do Senhor. E perante a lei do Senhor, teria que devolver o dízimo da casa do tesouro, que era na casa do Senhor. Então, todos os seguidores de Jesus devolviam com fidelidade o dízimo lá na casa do tesouro, que é na casa do Senhor. Mas Deus, ele vendo a necessidade, ele toca no coração destas mulheres, e estas mulheres tocadas por Deus, elas agora passaram, porque era riquíssimo aqui, você vai ver que diz assim, eu quero ler os 3 versículos, diz assim: aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual tinha 7 espíritos, que foi liberta, a qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Então, a esposa do procurador de Herodes também estava seguindo a Jesus. E Susana, que é essa lá do capítulo 8 do Evangelho de João, que historicamente, quando você vai fazer o estudo ali a respeito de quem era aquela mulher adúltera, aquela mulher chamava Susana, o seu marido Manasés, e ambos de Jerusalém, e ambos riquíssimos. E muitas outras que servia com suas fazendas. Então fala o nome dessas mulheres, mas o texto diz que havia muitas outras que servia a Jesus com as suas fazendas, ou no lado financeiro, sustentava o ministério do Senhor Jesus. Então, o que eu quero dizer para os amados irmãos e irmãs ouvintes aqui da palavra de Deus e que está vendo, assistindo este vídeo: não deixe de ser fiel ao Senhor, seja fiel no pouco que Deus vos colocará no muito. A única forma de uma pessoa ter a repreensão para que ela seja bem-sucedida na sua vida financeira, ela levando, ela devolvendo aquilo que é de Deus. O dízimo é 10% daquilo que você arrecada. Então, perante as leis antigas e nos dias atuais, o certo é devolver, né, os 10% daquilo que você arrecada para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para ficar a serviço da obra do Senhor. E não só isso, o benefício que nós vamos ter de ser fiéis, como também estas mulheres eram fiéis. Imagina só,
estas mulheres e estes seguidores do Senhor Jesus não só dizimava lá na casa do Senhor, na casa do tesouro, como também ajudava voluntariamente a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que ele realizava. Ajudava o seu ministério. Então, é algo maravilhoso. E eu quero ler aqui o versículo de número 11, que diz aqui Malaquias, no capítulo de número 3, o versículo 11, que diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações, 12, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, e o Senhor, diz o Senhor dos exércitos, quer dizer, quando você ajuda na obra, quando você é fiel na obra, quando você devolve o dízimo do Senhor, quando você oferta para o crescimento do ministério, seja ele de qual pessoa for, você está sendo tocado sim por Deus, você está sendo fiel a Deus, você está sendo fiel à obra do Senhor aqui na face da terra, e tudo que você fizer, a Bíblia ela é bem clara, que tudo aquilo que nós fizermos por amor à obra do Senhor, nós iremos ser recompensados 100 tanto vezes mais em tudo aquilo que nós fazemos e aplicamos para se realizar a obra do Senhor aqui na face da terra. Então eu deixo esta palavra com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão no meu coração nesta tarde do dia de hoje. Então que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus, e permitindo Deus, na próxima nós estaremos gravando mais um vídeo, amém? Então que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus.